Então, galera, olha só. A gente vai estar, então, trabalhando essa parte dos conceitos básicos, como eu estou falando aqui para vocês. E sempre a ideia que a gente tem da questão das leis de Mendel, tá? Retomando essa fala aqui, as leis de Mendel servem para determinar qual é o tipo de gameta que vai ser formado, tá? Então, quando a gente trabalha na primeira lei de Mendel, que a gente fala lei da pureza dos gametas, o que significa isso? É que os genes, tá, que são sequências de material genético, adenina, timina, citosina, sequências que a gente vai encontrar no nosso material genético, que o Mendel chamava de fatores, tá? Porque ele não conhecia ainda o que era gene, então ele chamava de fatores, que hoje são os genes, tá? O que significa isso? É que quando os gametas são formados, tá? Os gametas são formados, esses genes, porque a gente tem pares de cromossomos, tá? E a gente vai considerar um gene em um cromossomo e o outro gene no outro cromossomo, quando a gente forma os gametas, esses cromossomos se separam. E aí, na formação, nessa separação, os genes estão se separando, tá? Então, a ideia, por exemplo, quando a gente trabalha nessa questão da dominância e recessividade, pô, por que é chamar de dominante? Ah, porque a gente vai considerar aqui uma letra maiúscula, porque quando esse gene se expressa, é ele que vai determinar a característica. Diferente, por exemplo, do gene recessivo, tá? Que sempre vai, nunca vai se expressar, tá? Ele nunca vai se expressar quando o dominante está presente. Se o dominante está presente, o pequenininho aqui ele não se expressa, tá? Então a gente fala isso de dominância e recessividade. Quando é que a gente vai ter a recessividade se expressando? Porque a gente vai ter as seguintes situações. A gente vai ter azão, azinho, azão, 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 azinho e vamos ter o azinho, azinho. Tá? São as combinações possíveis desses aqui, ó. Então, quando a gente tem essa determinação aqui, ó, tá? Azão, azão e azão, azinho, sempre quem vai estar mandando é o azão. O azinho, azinho só vai trabalhar quando ele estiver aqui em dose dupla. Então, esses doses duplas aqui, ó, que a gente chama de homozigóticos. Homozigótico e homozigótico. Então, aqui, ó, mostrando só numa corzinha diferente, esse é o homozigótico, esse é o homozigótico. Esse azão, azinho aqui, ó, é o heterozigótico, tá? Heterozigótico, homozigótico e homozigótico. Então, quando a gente tiver dois genes, tá? Dois genes, eles estão aqui, ó. Esse está num cromossomo e esse está no outro cromossomo. Por isso que a gente chama de cromossomos homólogos, que são cromossomos do mesmo par. Lembra, eu e você temos 46 cromossomos. Nós recebemos 23 cromossomos do pai e recebemos 23 cromossomos da mãe. 23 cromossomos lá do pai carregavam um determinado gene. E 23 cromossomos da mãe carregavam talvez o mesmo gene ou um gene diferente. Por isso que a gente tem aqui, ó, o azão veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Um azão veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Ou o pai mandou um azinho e a mãe também mandou um azinho. Essa que é a questão de dominância, recessividade, homozigose e heterozigose. Tá? Então, a primeira lei de Mendel, ela serve exatamente para isso. Então, você tinha lá a questão do pai e da mãe, e você tem lá dois filhos, tá? Dois filhos. Então, a gente está falando, por exemplo, aí só um exemplo clássico do albinismo, tá? O albinismo, tá? Ele é uma doença que a gente vai falar, uma característica recessiva. Então, para o indivíduo ser albino, ele tem que ser azinho, azinho. Então, você vai imaginar a seguinte situação. O primeiro filho nasceu afetado, o primeiro filho é albino, tá? E a segunda criança não é albina. Mas
Onde é que entra a primeira lei de Mendel, que a gente fala sempre, que é para lembrar, né, que os gametas, que os genes se separam, eles estão em dose única nos gametas. Esse indivíduo aqui, ó, que é albino, ele de certeza, para nós aqui no tipo de exercício, ele é azinho, azinho. Então, ele é um indivíduo que tem a característica, que é uma característica recessiva, e essa característica recessiva, ela só vai se expressar, então, em homozigose. Por isso que ele é azinho, azinho. Agora, se esse indivíduo que é azinho, azinho, ele recebeu um azinho da mãe e recebeu o outro azinho do pai. Como diz, a gente não é filho de chocadeira, então a gente teve que receber essa informação genética dos pais. Porém, esses pais não têm a enfermidade, eles não têm a característica. Eles são indivíduos que têm a pigmentação da pele normal. Portanto, eles são indivíduos azão-azinho. Agora, olha só, da onde veio um azinho dessa criança? Veio do pai. Da onde veio o outro azinho? Veio da mãe. É para isso que serve a primeira lei de Mendel, para a gente saber da onde vieram os genes que estão presentes na criança, no indivíduo que a gente está estudando. Isso que é o conceito básico de genética, saber da onde veio. Agora, essa criança aqui, ó, você vai perceber que ela é normal. Ela é normal. Então, ela é um indivíduo que começa com um azão. Agora, qual é o outro gene que está presente nessa criança? Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Por que eu ainda não sei? Porque pode ter recebido um outro azão, pode ter recebido um azinho. Então, essa criança aqui, ó, ela pode ser duas situações. Ela poderia ser azão, azão ou azão, azinho. Ah, professor, como é que eu vou descobrir isso? A gente só vai descobrir isso submetendo ela a cruzamentos. Então, a gente vai falar nos exercícios que esse indivíduo aqui cruzou com um outro indivíduo de pele normal, né? E tiveram uma criança albina. Opa! Se tiveram criança albina, nós vamos novamente utilizar a primeira lei de Mendel, sabendo que um azinho veio do pai e o outro azinho veio da mãe. É para isso que serve a primeira lei de Mendel, para a gente determinar de onde veio. Vocês estão me compreendendo aí? Quando a gente vai trabalhar a parte de sangue, tá? Que a gente vai ver depois, mais adiante, o indivíduo é sangue do tipo A, o indivíduo é sangue do tipo O, nasceu uma criança do tipo O. Pô, mas se nasceu uma criança do tipo O, eu vou ter que ter aquelas noções de dominância, recessividade bem certos, tá na minha mente, tá? E para saber se a criança é A, ou se ela é B, ou se ela é AB, ou se ela é O, eu também tenho que saber se ela é homozigótica ou heterozigótica. Então, toda essa parte de determinação, tá, do indivíduo que a gente está trabalhando vai estar baseada na questão dos pais. E para estar baseado na questão dos pais, eu tenho que olhar o quê? A primeira lei de Mendel. É isso que serve a primeira lei de Mendel. Ok? Eu vou mudar a paginazinha aqui. Tá? Não sei se você quiser dar um clique aí, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aí, né? Gravar a paginazinha aí. Mas depois está gravado, depois você pode acompanhar. Vou mudar só, botar uma página nova aqui. Tá? Olha só. Dentro dessa característica da primeira lei e da segunda lei de Mendel, tá? E terceira lei de Mendel, que na verdade não é dele. Eu tenho que compreender a seguinte coisa, tá? Que é o que vocês às vezes acabam confundindo em alguns exercícios. O que é chamado de mono-hibridismo? Quando a gente fala nessa palavra mono, tá? Hibridismo, faltou um pedaço da palavra aqui, monohibridismo, isso aí. Monohibridismo
é que nós estamos trabalhando apenas uma característica, tá? Uma característica. Se eu estiver trabalhando um dihibridismo, estou trabalhando duas. Um trihibridismo, três características. Então, esse mono aqui, ó, é para falar para você que é uma característica apenas. Então, é só para isso esse nome. Só que dentro desse monohibridismo, tá? Uma das coisas que a gente vai ter que trabalhar, uma característica só. Então, eu tenho aqui, ó, o que a gente chama de dominância completa. Dominância completa. Eu tenho o que a gente chama de dominância incompleta. Incompleta. Tá? E eu tenho o que a gente chama de codominância. Codominância. Para você entender de vez o que é esse negócio de dominância completa, dominância incompleta, ou que a gente fala também dominância intermediária, ou herança sem dominância, tá? Que a gente vai entender aqui, e o que é a codominância. A dominância completa é aquela que você trabalha assim, ó. Você tem um azão, azinho, vezes um azão, azinho, tá? E aí você faz aquele cruzamento, azão com azão, azão com azinho, azão, né, com azinho e azinho, azinho. O que é a dominância completa? A dominância completa é o seguinte, é que quando o gene dominante aparece, é ele que manda mesmo. Tá? Então, olhando, por exemplo, no albinismo, nós vamos encontrar esses três aqui como sendo um indivíduo de pele com pigmentação e esse azinho, azinho aqui como um indivíduo sem pigmentação, que é o albino. Então, a dominância completa é isso. A maior parte dos exercícios, olha, quase todos, tá? É de dominância completa. Tá? Então, significa o quê? Que apareceu o azão, é ele que manda. Tá? O que a gente chama lá do... Faltou aqui a palavra, da acondroplasia. A acondroplasia é um tipo de nanismo. Tá? A acondroplasia é um tipo de nanismo. A acondroplasia é uma característica dominante. Então, significa o quê? Que se aparecer esse gene aqui, ó, tá? Se aparecer esse gene azão, significa que o indivíduo vai ter acondroplasia. Ele vai ter esse quadro de nanismo. Se o indivíduo for do genótipo azão-azinho, tá? Ele vai ser acondroplásico. Agora, o indivíduo que vai ter a estatura normal, não vai ter esse problema com a acondroplasia, vai ser um indivíduo azinho, azinho. Tá? Então, dependendo da característica que você está trabalhando, você vai ter que saber se aquela doença é dominante ou se ela é recessiva. Tá? Mas a gente vai estar trabalhando isso nos exercícios. O que eu preciso que você entenda agora é que a dominância completa é essa, tá? A maior parte dos exercícios. O azão manda, o azinho obedece. O que é uma dominância incompleta? Ou também a gente chama de uma herança sem dominância ou intermediária. A intermediária ou incompleta é o seguinte, é o meio termo. Tá? Meio termo. Vamos botar aqui, ó. Meio termo. Tá? É aquela característica que nós vamos encontrar na seguinte planta. Né? A gente tem a Mirabilis jalapa, que a gente fala lá, a famosinha lá. Então, a gente tem uma flor vermelha e ela é cruzada com uma flor branca. Então, você percebe que a gente já está usando umas letrinhas diferentes. Então, a gente tem a vermelha e a gente tem a flor branca. Branca. O que vai acontecer? Quando eu cruzar esses dois,
eu vou perceber que dá 100% de vesão besão. Tá? Dá 100% de vesão besão. Só que vesão besão é o quê? Rosa. Rosa. Não é vermelha, não é branca. É o intermediário. As duas se juntaram e formaram uma característica intermediária. Tá? Então, a gente teve lá uma mescla de cores que apareceu aí para esse exercício, tá? Para essa característica. Dá para entender a diferença? Dominância completa é o azão que manda. Se fosse assim, ó, pensando nessa mesma cor das plantas, se fosse a vermelha dominante e a branca recessiva, a gente já não ia usar nem letrinhas diferentes, a gente ia usar Vzão, tá? Porque a gente geralmente faz o quê? A letra maiúscula é o dominante e a letra minúscula é o recessivo, tá? O recessivo. Outra coisinha, tá? Para você ficar ligado. Ô, professor, por que a gente usa lá, quando a gente está trabalhando aquela questão da ervilha, o V e o R? Tá? O V e o R. É que o V é para cor, tá? O V a gente está usando que é verde e amarela, e o R a gente está usando para outra característica, que é a rugosa ou a lisa. Nós padronizamos dentro da genética a seguinte coisa: que letra que eu devo usar? Tá? Que letra que eu devo usar no exercício? Geralmente a letra, tá? Você pode usar a letra que você quiser, tá? Mas geralmente a letra dentro da genética é o seguinte: é a letra da característica recessiva. Por isso que a gente usa ali o albino, a letrinha A. Por isso que a gente utiliza lá na questão das ervilhas a letra V de verde, tá? Que é a característica recessiva. Por isso que a gente utiliza a letra R de rugosa, que é a característica recessiva. Tá? Você percebe aqui, ó, que nessa dominância incompleta, tá? Eu estou utilizando as letras, tá? Todas maiúsculas, porque são cores dominantes, mas uma não tem a ver com a outra. Então, por isso que eu estou usando esse tipo de letra aqui. Agora, o que eu percebi? Que quando eu juntei os dois, Vzão com Bzão, me apareceu o quê? Uma característica diferente, apareceu um terceiro fenótipo. Tá? E aqui uma outra coisa que a gente tem que ficar ligado. Tá? O que é o genótipo? Tá? O que é o fenótipo? Só para relembrar algumas coisinhas aí. O fenótipo, tá? Olhando ali, ó, genótipo, azão, azinho. Fenótipo, pele normal. Pele no... Apertou um pouquinho aqui. Falando albinismo, tá? Então, genótipo são as letrinhas, são os genes. Tá? São os genes. Você não vê. Eu falo para você que eu sou um indivíduo izinho, pensando no sangue. Tá? Só que você... o cara é um izinho, tal. Mas o que é izinho? Então, eu preciso entender o que o izinho expressa. O que ele expressa é o que a gente chama de fenótipo. Então, eu falo para você que eu sou um indivíduo do sangue, né? O. Eu sou um indivíduo sangue O. Quando eu falo para você que o indivíduo tem pele normal, eu estou falando para você o fenótipo. Eu não estou falando, gente, eu sou um indivíduo azão. Não, eu falo, eu sou um indivíduo que tem pele com melanina, tudo certinho. Tá? Então, isso é genótipo. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Tá, não tem pergunta. Então, eu tenho essa característica. O fenótipo, né, uma das características que aparece nos exercícios, é que ele é variável. O que é variável? É que ele sofre influência do ambiente. Tá? Então, o indivíduo, por exemplo,
Voltou aí para vocês agora? Agora voltou. Eu não sei o que aconteceu aqui. É que alguém, se alguém entra no Zoom com a minha senha, derruba o sistema. Algum professor deve ter entrado para agendar a aula e derrubou o sistema. Deixa eu voltar aqui a gravar. Não, mas ele continua gravando. Então tá, deixa eu voltar aqui na minha tela. Então, olha só. Nós temos, então, essa parte que eu estava falando para vocês, do genótipo e do fenótipo. Então, o fenótipo é aquilo que você está vendo. É a expressão do genótipo mais a influência do ambiente. Então, o que acontece? Eu tenho a pele clara, mas se eu ficar no sol, essa exposição ao ultravioleta vai fazer com que as minhas células produzam mais melanina. Então, minha pele vai escurecer para me proteger. Tá? Então, o fenótipo ele pode ser alterado, tá? Mas o genótipo não. Então, o genótipo não é alterável, teoricamente. Tá? Só vai ser alterado se eu sofrer uma mutação em vida. São nessas situações. Mas, para vestibular, né, genótipo não é alterável e fenótipo é. Tá? Então, a gente vai ter então, a tal da dominância completa, e a dominância incompleta, como eu falei para vocês, ela é sempre um intermediário. É o meio termo. Agora, o que é a codominância? A Ô, codominância... professor, Oi, fala. não tá dando de ver aquela tela que tava escrito as coisas. Ah, não tá? Deixa eu Sem compartilhar. Não. Deixa eu ver aqui. Apareceu? Agora tá carregando aqui para aparecer. Obrigada. Tá, beleza. Ainda bem que vocês avisaram. Então, a questão da codominância agora que a gente vai trabalhar não é mais um intermediário. Tá? Codominância significa o seguinte, as duas características se expressam. As duas. Tá? As duas são dominantes. Então, eu não sou mais forte que o outro. Eu não faço um meio termo com o outro. Eu me expresso e o outro gene também se expressa. Então, a gente vai encontrar a seguinte característica. Ó, vou botar aqui para vocês. Os dois genes que estão envolvidos, tá? Se expressam. Se expressam. Tá? Os dois genes se expressam. Então, eu vou falar do tipo sanguíneo. Tá? Então, por exemplo, sangue. Tá? O padrão ABO. Que, na verdade, é AB0. Tá? Depois a gente vai conversar com isso. Mas, para você entender aqui nessa questão do sangue, nós vamos ver a seguinte coisa. Olha só. O indivíduo que tem o fenótipo A, ele é um indivíduo que pode ser iazão, iazão, ou ele pode ser iazão, izinho. Tá? Então, você vê aqui, ó, ele pode ser homozigótico, vou ter sangue A, e ele pode ser um heterozigótico com aquele gene que expressa o O. Então, ele pode ser heterozigótico. Ele pode ser um indivíduo B, IBzão, IBzão, ou IBzão, Izinho. Mandou no B, tá? Mas agora, olha aqui a situação. O indivíduo O, ele só pode ser homozigótico dessa maneira. Ele é Izinho, Izinho. Tá? Então, ele segue aqui um padrãozinho, tá, da dominância completa. Ou é A, tá? Ele é A, ou para ser O dessa maneira. Ele é B, tá? Ou O dessa maneira. Agora, aonde você vai encontrar a codominância? A codominância você vai encontrar no indivíduo AB, que você vai encontrar o seguinte genótipo, Iazão e Bzão. Então, nessa situação aqui, ó, que você vai encontrar a codominância. Os dois genes se expressam. Por quê? Porque para você determinar o tipo sanguíneo no sistema AB0, você vai encontrar o que a gente chama de antígenos em cima das hemácias. Você pode encontrar o antígeno A
você pode encontrar o antígeno B, por isso que o sangue é A, por isso que o sangue é B. Você pode não encontrar nada de antígeno, por isso que o sangue é O ou zero, e você vai encontrar em cima da hemácia o antígeno A e o antígeno B. Então, olha só, quando o cara é sangue A, ele só tem o antígeno A, tá? Aqui em cima da hemácia. Quando ele é B, ele só tem antígeno B. Quando ele é O, ou na realidade zero, ele não tem nenhum antígeno. Por isso que ele é o doador universal. Porque o que faz com que a gente responda algo que a gente recebeu é o antígeno. Né? O vírus é um antígeno, a bactéria é um antígeno, tudo aquilo que estimula o nosso sistema imunológico. E aí, no glóbulo vermelho do cara que é O, não tem nada. Agora, percebe aqui, ó, esse indivíduo que é AB, o que, que você encontra? Você encontra o antígeno A e você encontra o antígeno B. Então, esse indivíduo tem o sangue do tipo AB. Então, o que, que ele tem aqui? Uma codominância. Então, dominância completa, um manda, o outro obedece. Dominância incompleta, os dois têm que chegar a um meio termo, porque os dois são fortes. Então, os dois são fortes. Você cede um pouquinho, eu cedo um pouquinho, a gente chega no intermediário, vermelho com branca da rosa. E na codominância, eu sou forte, o outro é forte, e não tem essa de meio termo. Nós dois vamos nos expressar. Então, a gente vai encontrar a codominância aqui, ó, nessa situação, onde o indivíduo tem sangue do tipo AB. Conseguiu compreender essa parte de dominâncias e codominâncias? Alguém me dá um retorninho aí? Ô, Fernando, Oi, pergunta. o que tá escrito ali embaixo da dois genes se... Não Expressam. entendi o que tá... Se expressam. Tá bom. Dois genes se expressam. Ô, Fernando, eu te perguntei ali no chat, Ah, pode explicar sobre as proporções do monohibridismo e da dominância incompleta? das proporções. Não apareceu nada aqui para mim no chat. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ah, tá, tem um negócio aqui. Então, pode explicar a proporção do monohibridismo e dominância completa. Ah, legal. Então, vamos botar aqui, ó. Na dominância completa, tá? Na dominância completa, nós vamos ter que pensar assim, ó. Proporção, tá? Proporção genotípica e a proporção fenotípica. Fenotípica, tá? O que é a proporção genótipo? Genótipo, azão, azinho e assim por diante. Então, na proporção genotípica, olha só, eu tenho tá? Um dominante, tá? Azão, tá? Para dois heterozigóticos para um homozigótico recessivo. Então, a gente tem aqui, ó, um azão, dois azinho e um azinho. Tá? Isso é a proporção genotípica, 1, 2, 1. Na proporção fenotípica, o que é? Fenótipo é aquilo que eu estou observando. Na proporção fenotípica, eu tenho a proporção 3 para 1. Por que 3 para 1? Olha aqui os três assinalados aqui, ó. Azão, azinho. Então, significa o quê? Fenótipo. Como a gente está trabalhando aqui o albino, então eu vou ter o quê? 3 de pele normal para 1 albino. Tá? Isso é a proporção fenotípica. No caso dessa dominância incompleta, que a gente está falando aqui na rosa, tá? Vou mudar de tela, tá? Vou pegar uma outra telinha aqui. Opa. Salvar. Numa outra telinha,
vamos ver como é que fica a proporção fenotípica da dominância, tá? Incompleta. Então, a gente tem aqui, ó, Vzão, Vzão, vezes Bzão, Bzão. Tá? Vzão, Vzão, vezes Bzão, Bzão. Então, aqui, quando eu fizer o cruzamento disso, eu vou encontrar 100% Vzão, Bzão. Esse 100% aqui, ó, você só tem um genótipo, só tem um fenótipo. É o que a gente chama da geração F1. Aqui é a geração parental, parents de pais, né? E a geração F1. Quando eu fizer a geração F2, que a gente vai perceber a diferença, que nada mais é do que você fazer Vzão, Bzão, vezes Vzão, Bzão. O que eu vou encontrar aqui? Ó? Vzão, 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 Bzão, Vzão, Bzão, Bzão, Bzão. Então, vamos lá. Proporção genotípica. O que eu vou encontrar de genótipo? Eu vou encontrar 1 Vzão, Vzão, para 2 Vzão, Bzão, para 1 Bzão, Bzão. Genótipo. O que é a proporção fenotípica? Tá? É aqui que a gente percebe a diferença. Lembra que o anterior era 3:1, certo? Agora, o que eu vou encontrar? 1 vermelho para 2 rosas para 1 branca. Então, olha só, aqui ficou 100% rosa, né? 100% rosa. Então, a geração F2 que aparece nos exercícios, que eu vou encontrar essa proporção diferenciada aqui, ó. 1 Vzão, Vzão, para 2 para 1. A proporção fenotípica, ela é igual. Você está percebendo aqui? Elas são iguais. Então, 1 Vzão vermelho, 2 Vzão, Bzão, rosa, 1 Bzão, Bzão, 1 branca. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, tinha uma perguntinha aqui. Ô, Fernando, Oi! depois tu volta, tem como voltar só pra Tenho. eu ver uma foto? Ó, isso aqui é o que está gravado para vocês, tá? É o que está gravado para vocês. Mas eu volto aqui a foto, pode deixar. Deixa eu ver aqui, pode explicar a diferença, tá? Monobridismo, tá? Professor, a codominância é como se fosse uma flor com pétala vermelha e branca junta? É isso aí. É isso aí. Um pouco de pétala vermelha, um pouco de pétala branca na mesma flor. Branca mesmo, tá? Não misturado. Isso é a codominância. Tudo bem, Letícia? É exatamente isso. Tranquilos? Querem bater uma fotinho dessa tela aqui, ó? É o que a gente chama da dominância incompleta. Então, é a proporção genotípica e a proporção fenotípica. Eu vou colocar essas 3 telinhas aqui que a gente trabalhou, tá? Vou colocar lá no... no EVA. Tá? Então, eu vou colocar essas 3 telinhas para vocês lá. Mas eu vou voltar aqui como pediram aqui. Essa tela aqui que pediram? Foi, Amanda? E essa daí, tá? Tá, beleza. Obrigada. Fechou? Gente, espero que essa aula ela tenha sido bem esclarecedora nessa parte dessas 3 dominâncias que a gente trabalha dentro do monohibridismo. Então, só para lembrar, mono, uma característica. Então, a gente trabalha com a questão da dominância completa, que quando o gene se expressa, o outro tem que obedecer. A gente tem a dominância incompleta, onde nós temos o meio termo, as 2 características se expressam, né? Então, no caso, tem que chegar no intermediário, tá? E a codominância, onde os 2 querem aparecer.
que é só nessa situação aqui, ó, o Azão e o Bzão. Tá? Porque aqui, ó, entre A e O, tá? Entre A e O é uma questão de dominância completa. Entre A e O é dominância completa. Entre B e O é dominância completa. Mas entre o A e o B é a codominância. Tá? Então, Professor, oi, querida. ali na dominância completa, na proporção fenotípica, tá 3:1, né? Daí ali Sim. embaixo tá escrito o quê? Que eu não consegui... É o Tá, albino. é menos, tá tipo um N. Aqui é o normal. Ah, albino, tá. É um A, um L e um B, é isso? É, albino. Tá, entendi. Tá, obrigada. Fechou, meus queridos? Alguma pergunta a mais? Conseguiram entender bem isso? Vou revisar o resto também, Amanda. Vou revisar, pode ficar tranquila. Eu vou estar revisando essa parte genética para vocês pegarem bem essa parte inicial. Porque se vocês pegam bem essa parte inicial, cara, o resto é só fazer exercício. O resto é só fazer exercício. Tudo bem? Gostaram desse mecanismo que eu trabalhei com vocês aqui? Simula bem a questão da gente estar no quadro aí na sala de aula, né? Então tá, meus queridos. Nós ficamos por aqui, tá? Vou colocar essa aula aqui no EVA para vocês também, tá? E é uma pena que amanhã eu não vou ter aula ao vivo com vocês, tá? Eu vou ter que colocar uma aula gravada, mas eu vou fazer nesse mesmo esquema, tá? Vou fazer nesse mesmo esquema que eu trabalhei aqui agora com vocês, para a gente poder continuar trabalhando algumas características dessas básicas aí. Amanhã, tá? Na aula de amanhã, eu vou estar ensinando vocês como diferenciar, tá? A questão da herança sexual, a questão da herança autossômica, tá? E também eu vou trabalhar um pouquinho a questão da probabilidade, mostrar como é que você vai trabalhar um pouquinho essa questão da probabilidade. E aí vai ajudar vocês depois bem nos exercícios. Tudo bem, gente? Ô, Oi, pode falar. Se desse pra, não sei, né, tem que conversar com a Jerusa, pra, tipo, amanhã tu dar alguma coisa, assim, alguma lista, e quando a gente fosse revisar, fosse aula ao vivo, assim, porque é muito melhor, né? A gente pergunta. Sei. Eu posso trabalhar já alguma coisinha Eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar para a aula de amanhã algumas resoluções de exercícios, utilizando bem pode isso aqui. ser. E aí a gente continua revisando ao vivo. Pode ser sim, querida. Sem problema. É, porque a revisão é muito melhor quando a gente pode conversar, assim, e perguntar. Com certeza, com certeza. Então tá bom. Vou fazer isso então para vocês. Obrigada. Então, tá? Isso. Obrigada. Imagina. Estou aqui para ajudar vocês. Grande abraço então, gente. Beijão. Até a próxima aí.